Abra sua Bíblia comigo, então. Livro de Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. O anúncio da queda da Babilônia. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo de seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram um pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. A voz de arpistas,
de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Nós vamos meditar, meus irmãos, sobre o tema as vozes da queda da Babilônia. As vozes da queda da Babilônia. Precisamos entender que a Babilônia é mais um símbolo do que um lugar. De que Babilônia João está falando? Que Babilônia é essa que está caindo? Por quem os reis, os mercadores, os navegantes estão lamentando? Que Babilônia é essa que quando cai há júbilo no céu? Essa Babilônia é mais do que a Babilônia do tempo de Babel. Essa Babilônia é mais do que a Babilônia de Nabucodonosor. Essa Babilônia é mais do que a Roma dos Césares. Essa Babilônia é mais do que a Babilônia escatológica. Esta Babilônia é um símbolo do sistema do mundo que vai ruir, que vai entrar em colapso, em decadência total, radical e absoluta no tempo do fim. Na verdade, Babilônia aqui não é um lugar, não é simplesmente uma cidade, é um sistema. Conforme vocês puderam perceber no capítulo 17, a Babilônia foi apresentada a nós como a grande meretriz, como a religião apóstata, prostituída. E lá no capítulo 17, a Babilônia contrasta com a noiva, porque o cordeiro tem uma noiva pura, santa, imaculada, que se prepara para o seu noivo, e essa noiva é a igreja. Então Satanás tem uma prostituta, tem uma meretriz, tem uma falsa igreja. No capítulo 18, assim como a igreja é uma cidade, a Nova Jerusalém, a morada de Deus, no capítulo 18, Babilônia configura-se como a cidade do pecado, da prostituição, da ganância, da riqueza, do luxo, da luxúria. Assim como a Nova Jerusalém, a cidade santa, a igreja verdadeira é a morada de Deus, somos informados aqui que a Babilônia, sistema político e econômico, é a morada dos demônios, a morada de aves imundas, símbolo também dos demônios. E se vocês notarem, o capítulo 18 traz para nós 4 vozes que sintetizam este capítulo na queda da Babilônia. Então eu chamo sua atenção para nós olharmos que vozes são essas. A primeira voz é a voz da condenação, versículos 1 a 8. A segunda voz é a voz da separação, versículos 4 a 8. Versículos 1 a 3, melhor dizendo, é a voz da condenação. A voz da separação, dos versos 4 a 8. Depois, a voz da lamentação, versículos 9 a 19. E, finalmente, em quarto lugar, a voz da celebração, versos 20 a 24. Então, com a sua Bíblia aberta, por favor, observe comigo, a primeira voz que aparece é a voz da condenação, versículos 1 a 3. E note você que logo no versículo 2, há aqui a queda da Babilônia como um fato consumado nos decretos de Deus. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Não obstante a queda da Babilônia seja um fato futuro, seja um fato escatológico, na mente de Deus, nos decretos de Deus, a queda da Babilônia já é um fato consumado.
Assim como a glorificação da igreja também é um fato escatológico e futuro, mas na mente e nos decretos de Deus já é um fato consumado, também o é a queda da Babilônia. O que importa para nós entender é que Deus escreve a história antes dela acontecer. Nós não caminhamos pela história como que divisando ou tentando abrir clareira para entendermos o que está lá no fim. Ao contrário, nós já entramos na história sabendo o que está lá no fim. A vitória é de Deus, a vitória é do Cordeiro, a vitória é da igreja. E o mundo e o seu sistema entra em colapso, entra em derrocada, numa derrota terminal e absoluta no tempo do fim. Se você perceber, a Babilônia que está caindo é mais do que a Babilônia geográfica, é mais do que a Babilônia histórica, é mais do que a Babilônia simbólica, que é Roma, é mais do que a Babilônia sistema mundial de todos os tempos, é mais do que simplesmente a Babilônia escatológica. O que está entrando em derrocada aqui é todo o sistema do mundo ante Deus e contra Deus e contra a sua igreja. Se você percebeu, não é a primeira vez que a Babilônia está sendo anunciada no que concerne a sua queda. Lá no capítulo 14, verso 8, esta profecia já tinha sido dada. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui está anunciada novamente a sua queda, a sua derrocada, a sua destruição absoluta e total. Mas você vai notar, no verso 2 ainda, um outro fato. Não apenas a Babilônia cai, mas veja você no verso 2, que a Babilônia, além de cair, ela se torna morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. O que está acontecendo? Se você notar, João está contrastando aqui o sistema do mundo, seja o mundo religioso apóstata, seja o mundo político e econômico ante Deus, com a igreja. Logo em seguida, João vai dizer que a igreja, a noiva, a cidade santa, é a morada de Deus. Lá em Apocalipse 21:3 vai nos informar que eis o tabernáculo de Deus, Deus mesmo habitará com eles. A igreja vai ser a habitação de Deus, mas a falsa igreja, o sistema do mundo, econômico e político, a parte de Deus, vai ser morada de demônios. Este é um contraste para mostrar para nós que não há meio termo, que não há possibilidade de alguém ficar neutro nesse processo. Ou se adora a Deus, ou se adora o dragão, ou se adora o cordeiro, ou se adora o anticristo, ou se pertence à igreja verdadeira, ou se pertence à falsa igreja, ou se é noiva do cordeiro, ou se é meretriz, ou está na nova cidade de Jerusalém, ou se segue o princípio da grande Babilônia. Não tem como ficar no meio termo. Ou se é a habitação de Deus, ou se é a habitação dos demônios. A habitação dos demônios aqui também representa algo mais. Representa o seguinte, que se é morada de demônios, Deus não está presente aí. A palavra de Deus não está presente aí. E a igreja de Deus não está presente aí. O sistema do mundo que entra em colapso é um mundo em que Deus não está presente, em que a palavra de Deus não está presente, em que a igreja de Deus não está presente. Mas vejam vocês, ainda, nesse primeiro lamento, é que a queda da Babilônia é em razão da sua devassidão moral, espiritual e econômica. Veja os versos 2 e 3. Caiu a grande Babilônia, se tornou morada dos demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois, e aqui vem a explicação, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O que você vai notar aqui é o seguinte, esse sistema do mundo, ele é um sistema religioso, a grande meretriz, ele é um sistema econômico, e ele é um sistema político.
E esse sistema religioso, econômico e político, que o livro de Apocalipse chama de Babilônia, vai seduzir os homens, vai se mancomunar com os reis, ou seja, vai se irmanar com o sistema religioso, com o sistema político, com o sistema econômico, e vai seduzir os homens, vai fazer a cabeça das pessoas nos acordos políticos, nos seus projetos financeiros. E o que vai acontecer? Vai levar os homens a adorarem o dinheiro, vai levar os homens a adorarem o poder, vai levar os homens a negociar suas almas por causa do dinheiro e por causa do poder. E essa sedução do dinheiro e do poder é tão forte que os homens abandonam o Deus verdadeiro, prostram-se ante este altar do Deus Mamon, do Deus adoração de si mesmo, e assim se corrompem. E assim deixam de ser igreja verdadeira para ser igreja falsa, para ser Babilônia. O que nós temos visto hoje, se não isso? Dinheiro é mais do que moeda. O dinheiro é Mamon. O maior dono de escravos do mundo hoje é o dinheiro. O dinheiro não é apenas uma moeda, o dinheiro é um Deus. É o Deus diante quem os povos estão se prostrando. As pessoas mentem, as pessoas roubam, as pessoas corrompem, as pessoas matam, as pessoas morrem por causa deste Deus. A fidelidade das pessoas ao Deus dinheiro é maior do que a fidelidade delas ao Deus vivo. Babilônia é esse sistema que corrompe, que seduz os homens a se prostrarem diante deste Deus dinheiro, deste Deus poder, deste Deus corrupção de princípios e de valores, que arrasta a humanidade para longe de Deus e de seus princípios e valores. Diz a Bíblia que a Babilônia está embriagando os homens com este espírito, a amarem as coisas que estão no mundo, a amarem o mundo. E diz João que o amor, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Este é o mundo, este é o sistema, esta é a Babilônia. E o que está acontecendo, que João está dizendo, é o seguinte: no dia que esse sistema cair, os homens vão ficar desamparados. Por quê? Porque a confiança deles está em quê? No dinheiro, no poder, na posição, no luxo e na luxúria. E tudo isso vai entrar em colapso, tudo isso vai entrar em bancarrota, tudo isso vai acabar, e os homens não vão ter em que se segurar. Vão estar completamente destruídos e arruinados, juntamente com a Babilônia. Então essa é a primeira voz que você encontra neste texto, é a voz da destruição. A segunda voz que você encontra nesse texto é a voz da separação, versículos 4 a 8. Veja o versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Preste bem atenção nisso. Em todo o tempo da história da humanidade, Babilônia caminhou paralelamente com a verdadeira igreja. Sempre, sempre. Desde o Éden, é que se levantaram duas igrejas, uma igreja verdadeira e uma igreja falsa, uma igreja de Abel e uma igreja de Caim. Dois cultos, duas ofertas, dois sacrifícios, dois tipos de adoração, um verdadeiro e outro falso, um humanista, outro teocêntrico, um que adora a Deus, outro que adora a si mesmo, um que agrada a Deus e outro que entristece e provoca a ira de Deus. Babilônia está caminhando paralelamente, onde Deus planta uma igreja, Satanás planta uma sinagoga dele. E sempre a voz de Deus se fez ouvir ao seu povo: retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos dela, povo meu. Sempre Deus trouxe esta palavra para a sua igreja, para se retirar da Babilônia, para se retirar do mundo, para se retirar desta falsa igreja, para se retirar desta meretriz, para se retirar desse sistema Babilônia, econômico, político e religioso, a parte de Deus. Se não, vejamos, esse retirar, certamente não é um retirar geográfico. Deus não quer que a sua igreja se isole
Na Idade Média se entendeu isso equivocadamente, criando os mosteiros. Não é se retirar da sociedade, não é deixar de ficar no meio da sua família, não é deixar o comércio, não é deixar a indústria, não é deixar a educação, não é deixar a escola, não é deixar de viver em sociedade, não é isso. Retirar-se da Babilônia significa não participar de seus pecados, não adotar o seu sistema, não dar as mãos aos valores e princípios ante Deus e contra Deus que reinam nessa sociedade. Retirar-se da Babilônia é não comungar com seus pecados. E foi isto que Deus disse para Abraão: sai do meio da tua parentela. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, para formar um novo povo, um povo que deveria de adorar o Deus verdadeiro. Foi isso que Deus disse para Ló, para sair da cidade de Sodoma e Gomorra, para manter-se a nova vida, a nova consagração ao Deus verdadeiro. Foi isso que Deus disse para o povo de Israel lá no Egito, para que o povo saísse do Egito para formar uma nação santa. É isso que Deus diz à sua igreja: não pode existir julgo desigual, não pode existir comunhão entre trevas e luz, não pode existir comunhão entre o santuário de Deus e o santuário dos demônios. Não podemos pertencer ao mesmo tempo à noiva e à meretriz, à igreja verdadeira, à Nova Jerusalém e ao mesmo tempo à Babilônia. E Deus então diz: retirai-vos dela, povo meu. Mas se você notar, Deus vai estar aqui explicando para nós por que é que a igreja deve sair de Babilônia. Deus vai dar as razões para isso. Por que é que a igreja, por que é que o povo de Deus precisa se apartar? Veja o verso 4 ainda, existem duas explicações aí. Primeiro, a igreja de Deus deve ser santa, deve ter uma vida diferente, deve ser luz, deve ser uma contracultura nesta cultura paganizada. Primeiro, para que ela não seja cúmplice dos pecados da Babilônia. O que a palavra de Deus está dizendo, queridos irmãos, é que se nós formos iguais ao mundo, nós nos afundaremos com ele. Nós seremos sal sem sabor que para nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. O que João está dizendo é que um crente, um filho de Deus, ele não pode ter a mesma postura, as mesmas atitudes, a mesma conduta que uma pessoa que não tem o temor de Deus, para que ele não se torne partícipe, coparticipante, conivente com os pecados da Babilônia. Se ele não sair do meio dela, se ele adotar o seu mesmo estilo de vida, seu mesmo sistema, seus mesmos valores, seus mesmos princípios ante Deus, ele então não será luz no mundo. Ele não será sal da terra. Ele será igual ao mundo e por isso ele não pode ser igreja de Deus. A segunda razão que João alista aí está ainda no versículo 4, preste atenção. Retirai-vos do meio dela, para não participardes dos seus flagelos. O que João está dizendo é que os que põem seu coração no mundo serão condenados com o mundo. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem for amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aquele que amar o mundo, aquele que se miscuir com o mundo, aquele que ficar com um pé lá e outro cá, não poderá escapar do juízo inexorável de Deus que virá sobre esse sistema, sobre a antiga Babilônia, a grande meretriz. Agora João vai além e vai explicar para nós quais são os critérios do julgamento divino. Por que Deus está julgando a Babilônia? Versículo 5 vai nos informar que Deus tem uma medida da sua paciência. Irmãos, vamos entender isso. Veja o verso 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Preste atenção nisso. Às vezes Deus parece tolerante. Às vezes Deus parece indiferente com o pecado do ímpio. Às vezes a igreja fica desesperada quando vê a iniquidade prosperando e parece que a mão de Deus está encolhida e Deus não está fazendo nada. Na linguagem do Salmo 73, parece que Deus tem hora que está dormindo, quando o mal prospera. Parece que Deus está inativo. Pense você, por exemplo, na Babilônia, que arrasou Jerusalém.
que destruiu Jerusalém, que passou o fio da espada, mulheres, jovens e crianças. Pense você na Babilônia simbólica, Roma, que levou os cristãos ao martírio, que dependurou os crentes nos postes das praças e incendiou-os para que eles iluminassem as noites. Pense você nos crentes sendo jogados nas arenas para serem devorados pelas feras, enrolados em peles de animais para serem mordidos e trucidados e pisoteados pelos touros enfurecidos. Pense você da Babilônia representada pelos regimes totalitários ao longo da história. Pense você no massacre de mais de 40 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, trucidados, mortos, carbonizados. Onde está Deus? Onde estava Deus? Onde está o juízo de Deus? Que vê a iniquidade prosperando, que vê a maldade crescendo, que vê os homens maus prevalecendo, que vê os homens ímpios corrompendo os tribunais e a própria justiça, e parece que a mão de Deus está encolhida, parece que Deus não se manifesta da sua justiça e da sua ira. Mas Deus está dizendo aqui que o cálice da ira de Deus está subindo, que o cálice da ira de Deus está crescendo. Mas chega um momento em que a medida da paciência de Deus chega ao seu limite. Chega um momento em que a ira de Deus, como um cálice, vai transbordar. E quando esta ira de Deus transbordar, quando a medida do pecado do ímpio chegar ao máximo, então a sua destruição será total e final e inexorável. É isso que João está dizendo. É isso que João está dizendo. O mal não ficará sem o julgamento de Deus. Mas por que Deus está julgando ainda a Babilônia? Veja o versículo 6. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagar-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela, o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dá-lhe igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. O que está acontecendo aqui? Babilônia será julgada por causa da sua soberba. Soberba. Lembram da Babilônia histórica? Lembram da Babilônia de Nabucodonosor? Lembram quando Nabucodonosor olhava para sua cidade amuralhada e fortificada e dizia, eis a grande Babilônia que eu construí para minha própria glória? E Deus o fez pastar, e Deus o fez se tornar um bicho, um animal, e Deus fez com que os inimigos entrassem muralha dentro e destruíssem Babilônia. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. A Bíblia diz que todo soberbo, a alma dele não é reta nele, e ele será destruído sem que haja cura para ele. Deus não tolera o soberbo, e por causa da sua soberba, Babilônia será destruída. Ela que pensa que é rainha, ela que pensa que nunca vai ser destronada. Meus irmãos, parem para olhar para o mundo. Como os homens confiam nas riquezas, como os homens confiam nas suas posições, como o homem confia no seu poder econômico, como os homens confiam na sua força, no seu poder político, no seu poder econômico, nas suas estruturas sociais, como os homens se gabam disso, como eles pensam que eles podem tudo por causa disso. Mas um dia, esses homens não terão nada disso. Um dia, esse sistema entrará em colapso. Um dia esse sistema cairá por terra e os homens não terão em que se agarrar. Preste atenção noutra coisa. Veja o verso 7. Uma outra razão. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dá-lhe igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Sabe qual é a segunda razão pela qual Babilônia está sendo julgada? Não apenas por causa da sua soberba, mas também por causa do seu culto ao prazer e culto à luxúria. Não é esta a marca do mundo hoje, irmãos? O mundo vive por prazer. É o endeusamento do prazer. É o culto ao prazer. É o culto à luxúria, é a sociedade hedonista, é aquilo que Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus.
E porque esse sistema do mundo embriagam os homens com a sua sedução, com as suas taças das delícias do pecado, um dia eles estarão intoxicados com estas delícias, porque o homem não se satisfará com o seu pecado, e o seu pecado será veneno nas suas entranhas, e eles serão destruídos. Babilônia será destruída, entrará em colapso, será queimada a fogo, e esse sistema virá para baixo. E a igreja precisa entender uma coisa. Para que a igreja entenda que o juízo de Deus virá repentinamente. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos. O sistema do mundo vai ser desmantelado num único dia. Que dia é esse? O glorioso dia da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, o anticristo será destruído pelo sopro da boca de Deus. Falso profeta e o anticristo vão ser jogados no lago do fogo. A Babilônia vai ser destruída. Satanás vai ser lançado no lago do fogo. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro também serão lançados no lago do fogo. A morte será lançada no lago do fogo. Os inimigos de Deus todos serão derrotados fragorosa, final e peremptoriamente. E então aprendemos aquilo que Hebreus 10:31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos olhar em terceiro lugar o terceiro lamento desse texto. É a voz de lamentação. O lamento, a voz da destruição, a voz da separação. Em terceiro lugar, a voz de lamentação. Versículos 9 a 19. E você vai perceber aqui que 3 grupos começam a lamentar quando a Babilônia cai. Porque os 3 grupos estavam sugando na teta da Babilônia, nas tetas da Babilônia. Estavam sugando o leite da Babilônia, estavam se alimentando da Babilônia, estavam se fortalecendo da Babilônia, estavam se retroalimentando na Babilônia. E esses 3 grupos, quando veem que o sistema que alimentava a sua vida está sendo destruído, eles olham de fora, olham de longe e começam a chorar. Que 3 grupos são esses? Primeiro, o mundo político. O mundo político. Primeiro, os reis da terra. Você pode notar isso nos versos 9 e 10. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizendo: ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Olhem para a história e vocês verão que ao longo da história não faltou em tempo algum o poder político corrompido, o poder político interesseiro, amante do prazer, amante da posição, amante do poder, amante da riqueza, se mancomunando, se associando, se prostituindo, entrando em concubinato com esse sistema de princípios e valores corrompidos para a consecução dos seus propósitos e objetivos. Olhem para a história e vocês verão isso. Vejam vocês como a política sempre buscou refúgio na religiosidade. Como a meretriz, a antiga Babilônia, sempre sustentou este padrão da política corruptora. Eu não estou falando da política correta, da arte de administrar. Eu não estou falando da política como sistema de administração própria, honesta, digna. Eu estou falando da política no sistema de corrupção, de devassidão, de falseamento dos valores morais. Está entrando em colapso. Estão lamentando. Porque todos os seus acordos estão entrando em bancarrota, em decadência. O segundo lamento que você vai perceber é o lamento empresarial. É o lamento, não político agora, mas o lamento comercial, econômico, financeiro. Se você notar, dos versículos 11 a 16, se para os políticos João dedicou 2 versículos, agora para a economia João vai dedicar 5 versículos. Para começar a desmantelar esse sistema econômico. E se você perceber com clareza, o sistema econômico tem levado e seduzido as pessoas a pensarem que a vida é ter
e não ser. O sentido da vida é ser rico, é acumular riqueza, é ter dinheiro, é acumular poder através do poder econômico. Vocês conhecem tão bem quanta corrupção, quanta violência, quanto crime, quanta maldade é praticada por causa do dinheiro. Pessoas matam e morrem por causa do dinheiro. Pessoas corrompem por causa do dinheiro. E o que está acontecendo aqui é que o sistema deste mundo seduz os homens para pensarem que se eles tiverem coisas, eles vão estar seguros. E João agora começa a citar aqui, de uma forma muito interessante, 30 artigos de luxo que não vão ter na Grande Babilônia. O sistema vai entrar em decadência. E interessante que esses 30 artigos de luxos vêm agrupados sempre em grupo de 4. Vamos ver aqui, na linguagem descritiva de João, quais vão ser os 30 produtos que vão acabar, vão deixar de existir no sistema da Babilônia, que vai entrar em decadência, em colapso. A economia entrando em colapso. Primeiro artigo vai entrar em colapso. São os 4 artigos de joias. Versículos 11 e 12, olha aí. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Acabou o sistema. Entrou em colapso. Que mercadoria? Primeiro, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas e de pérolas. Então, este mundo fantasioso das joias vai acabar. Vai acabar. Segundo grupo, segundo os artigos que vêm, agora não é o artigo de joias, é o artigo de tecidos. Veja aí, por favor, versículo 12. Linho finíssimo, púrpura, seda e escarlata. Ponto mais alto da indústria têxtil entra em colapso. Terceiro lugar, o que vai entrar em colapso? Os artigos de ornamentação. Veja o versículo 12 ainda. Toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Ou seja, cai as joias, os tecidos acabam, a questão da indumentária entra em colapso. Agora, os móveis, os instrumentos de embelezamento das casas, dos palácios, também entram em colapso. Este comércio entra em decadência. Quarto grupo que vai cair são os cosméticos. Olha, por favor, ainda o verso 12. João ainda continua prosseguindo. Versículo 13, melhor. Canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento e bálsamo. O mundo da perfumaria também entra em colapso. O quinto grupo que vai entrar em colapso é o grupo da culinária. Vejam vocês no verso 13, por gentileza. Entra em colapso o vinho, o azeite, a flor de farinha e o trigo. Entra em colapso. Ou seja, agora não é apenas o supérfluo que está entrando em decadência, não. Agora está entrando em decadência as coisas básicas. A sobrevivência. O necessário para a sobrevivência. E finalmente o último grupo que entra em colapso são os artigos de mercadoria viva. Veja aí o verso 13. Ele diz, e vai também entrar em colapso, gado e ovelhas, cavalos de carros, de escravos e até almas humanas. Ou seja, João começa a listar em 30 artigos agrupados em vários grupos, dizendo o seguinte: o comércio entra em decadência. A alma do sistema vem a falir. Se você notou, você percebeu, está entrando em falência o reino mineral, está entrando em falência o reino vegetal, está entrando em falência o reino animal, está entrando em falência o reino moral dos seres humanos. João está agrupando mercadorias que englobam tudo. É a economia que está absolutamente falida. Agora João vai agrupar, primeiro ele agrupou o mundo político, segundo ele agrupou o mundo comercial, agora ele vai agrupar o mundo de comércio internacional. É o mundo da globalização, é o comércio exterior.
É o comércio internacional, entra também em colapso. Vejam vocês os versos 17 a 19. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar conservaram-se de longe. E então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Os navios que cruzavam as fronteiras, os navios que faziam o comércio internacional, que traziam e levavam as mercadorias de um país para outro, de um império para outro, agora entram em decadência, agora entram em colapso. É o comércio internacional que também veio a cair. O que João está usando para nós são figuras para descrever que o mundo econômico chamado Babilônia entrou completamente em decadência. Meus irmãos, vemos agora o último ponto. O último ponto. Quarta voz. É a voz da celebração. Versículos 20 a 24. Você pode observar que ao mesmo tempo que está existindo uma voz de lamento na terra, está existindo uma voz de celebração no céu. Veja o verso 20. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Ao mesmo tempo que há choro na terra, há alegria no céu. Ao mesmo tempo que a Babilônia está chorando e desesperada e sendo destruída, a nova Jerusalém está exultando. Ao mesmo tempo que a meretriz está sendo destruída, a noiva está cantando de júbilo. Louvado seja o Senhor. Se você perceber, o que na verdade João está fazendo aqui é um contraste. É um contraste. É um contraste. Porque aqui, a Babilônia se embriagou com a sua taça de vinho, e você vai ler no capítulo 17 que essa taça de vinho que ela embebedou-se e embebedou as nações, foi o sangue dos mártires, o sangue dos santos. Mas agora, esta Babilônia que se sentava como rainha e que disse: eu nunca serei viúva, eu nunca vou lamentar, eu nunca vou cair da minha posição de glória e de poder, ela está totalmente desamparada e destruída. Mas ao mesmo tempo aquela igreja oprimida, sufocada, perseguida, martirizada, agora está na glória, agora está no céu, agora está cantando, agora está celebrando. Louvado seja o Senhor. Se você notar no verso 21, há uma figura aí. E João faz questão de usar uma figura gráfica para descrever a destruição repentina e total da Babilônia. E ele vê um anjo segurando uma grande pedra. E de repente ele arroja essa pedra no mar. E diz: assim como esta pedra foi arrojada no mar, assim também será a repentina destruição do sistema do mundo, assim também será repentina e total a destruição da Babilônia. E nos versos 22 e 23, algo marcante vai acontecer. A Babilônia vai se tornar morada de demônios, e por esta razão, lá na Babilônia, não vai ter as coisas mais importantes e sublimes da vida. Que coisas são essas? Veja vocês, versos 22 e 23. Primeiro, lá na Babilônia não vai ter música. A voz de arpistas, de músicos, de todas e de tocadores de flautas e de clarim jamais em ti se ouvirá. Não terá música lá na Babilônia. Esta queda da Babilônia aqui, queridos, é um símbolo da destruição do mundo, do seu sistema, é um símbolo da própria perdição eterna, do lugar das penalidades eternas, do lago do fogo. Lá não tem música. A única canção, se é que poderíamos dizer que vai ter lá, é choro e ranger de dentes. Não vai ter voz de arpistas, não vai ter celebração, não vai ter alegria. Segunda coisa que não vai ter lá, não vai ter trabalho, não vai ter criatividade. Não vai ter coisas novas. Diz aí o verso 22, também lá não vai ter artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará. O que mais não vai ter lá?
lá não vai ter suprimento, os moinhos já não movem mais. Se o moinho já não move mais, significa que não tem alimento, que não tem suprimento, que o que vai reinar lá é fome, é desespero. Enquanto que a igreja de Deus diz que nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Mas o que mais não terá lá? Lá não terá luz. Veja você, versículo 23, também jamais em ti brilhará luz de candeia. Significa que a Babilônia será lugar de trevas. E trevas significa afastamento de Deus, porque Deus é luz. Quando os homens serão banidos para sempre da presença de Deus, diante da face de Deus, para as trevas exteriores, para trevas eternas, isso é condenação eterna. Isso é a manifestação máxima e final da ira de Deus contra os ímpios. Mas o que não terá lá no inferno, o que não terá lá nesta Babilônia destruída, lá não terá relacionamentos de amor. Diz o versículo 23, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Lá no inferno não é lugar de comunhão. Não há comunhão no pecado, irmãos. Não há comunhão no pecado. Por isso no inferno vai ter gente, muita gente, mas não vai ter comunhão. Vai ter muita gente, mas não vai ter alegria. Vai ter muita gente, mas não vai ter amor. Vai ter muita gente, mas não vai ter celebração. Vai ter muita gente, mas não vai ter trabalho. Vai ter muita gente, mas não vai ter música. Vai ter muita gente, mas não vai ter criatividade, nem esperança, nem sonho, e nem projetos de vida. E eu termino. Versículo 24, 23 e 24. Pois diz: pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas e de santos, de todos os que foram mortos sobre a terra. João conclui e fecha esse cenário dizendo que Babilônia representa-se por dois quadros. Babilônia foi feiticeira. E o que é feitiçaria? Senão o desvio do culto verdadeiro para um culto falso, onde se induz as pessoas a adorar demônios e outros deuses, em vez de adorar o Deus verdadeiro. Ao mesmo tempo que Babilônia foi este espírito que induziu os homens a adorarem outros deuses e não o Deus verdadeiro, ao mesmo tempo Babilônia perseguiu a igreja verdadeira e perseguiu os seguidores do Deus verdadeiro e os levou ao próprio martírio. É por isso que Deus está julgando Babilônia. E agora a grande pergunta que eu faço para terminar este momento tão solene é esta: você é cidadão de que cidade? Você é cidadão da Babilônia ou você é cidadão da Nova Jerusalém? De que igreja você faz parte? Da noiva do Cordeiro ou desta grande meretriz, a igreja apóstata? Quem é o Senhor da sua vida? É o Deus Todo-Poderoso ou é o dragão? Quem é aquele a quem você está servindo? O Cordeiro ou o Anticristo? Nós não podemos ficar neutros nesta vital questão da vida. Que Deus nos ajude nesta noite a entender que o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva sua fronte, por favor. Meus amados irmãos, esta é uma das mensagens mais solenes e mais contundentes que a Bíblia poderia nos trazer. A Bíblia nos informou que o dia do juízo virá repentinamente. Apanharão os homens de surpresa. Naquele dia eles só poderão lamentar. Diz a Bíblia que quando Jesus vier nas nuvens com grande poder e muita glória, as nações se lamentarão sobre ele. Porque naquele dia não vai ter prazo mais para se preparar. O tempo de Deus é hoje, o tempo de Deus é agora. O dia oportuno de Deus é hoje. Mas hoje é um tempo de graça, hoje é um tempo de oportunidade. Hoje é um dia em que Deus oferece a você e a mim a oportunidade de acertarmos a nossa vida com Ele. Eu não sei como é que está a sua vida, o seu coração, mas se você que está aqui hoje tem sido encantado pelas coisas deste mundo, e se as coisas deste mundo têm afastado você de Deus, este mundo vai passar, as coisas deste mundo vão passar, tudo que está neste mundo vai ficar e vai ser entesourado para o fogo. Mas se você se agarrar em Deus, no Deus vivo e verdadeiro, então você viverá eternamente na cidade santa, na Nova Jerusalém, onde não vai ter dor, onde não vai ter lágrimas,
onde não vai ter pecado, onde não vai ter sofrimento, onde você vai desfrutar eternamente da presença de Deus e das alegrias de Deus.